bom dia! Hoje já é quarta-feira, né, tia Isa? Isso, quarta-feira. Nós já estamos, bem dizer, no meio da semana, né? E ontem, como vocês viram, nós iniciamos o mês de setembro, não foi? E ontem foi 1º de setembro. Hoje é o quê? Hoje é 2 de setembro, né? E no mês de setembro nós vivenciamos e comemoramos a independência do nosso país, né? Isso como a tia explicou ontem no vídeo, não foi? E aí vocês vão passar toda essa semana a gente fazendo atividades, conhecendo um pouquinho da história do nosso país, como é importante, né? Muito importante a gente saber de tudo que aconteceu com o nosso país, tá certo? E vocês entenderem, conhecerem os personagens, as pessoas que faziam parte, né? Que fizeram parte naquele tempo, né? Então a história, ela serve para isso, ela serve para a gente passar de geração em geração e a gente aprender a valorizar as nossas raízes, certo? O nosso país, dar valor a ele, né? Afinal, é aqui que a gente vive e é um país tão maravilhoso, né? Com tanta coisa linda. Isso, e conhecer, né, como foi que o Brasil teve essa independência, porque antes ele dependia de outros países. De outro país, né? Por que que ele dependia de outro país? Eu não sei se vocês já escutaram essa história, mas o Brasil, ele foi descoberto por Portugal. E quem era Portugal? Eram pessoas de outro país, chamado Portugal, certo? Então, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles descobriram que aqui tinha umas terras e que também aqui já viviam umas pessoas, certo? Então, eles descobriram, mas aqui já tinha dono, né, tia Carol? Isso. E quem eram esses donos? Quem era que vivia aqui quando os portugueses chegaram nas suas embarcações, né, nas suas caravelas? Os barcos antigamente eram chamados de caravelas, tá certo? Quem estava aqui eram os índios, né? Os indígenas. E eles não conheciam nada daquilo que os portugueses traziam, certo? Para eles eram tudo muito novo, tudo muito... Eles não tinham acesso a tudo que eles trouxeram para cá. É tanto que eles não vestiam roupas, eles andavam nus, né, como índios. E os portugueses chegaram aqui vestidos. E aí, para eles, foi um espanto, né? Tia não vai se estender muito na história do Brasil, não, porque ela é bem longa. E com o tempo, vocês vão aprendendo um pouquinho mais e conhecendo mais. Nós vamos focar mais na independência do Brasil. Quando ele deixou de pertencer a Portugal e passou a ser independente, certo? E quem foi que proclamou essa independência, tá? Então, nós vamos ver nessa historinha que nós vamos contar, tá certo? A tia Carol, ela vai contar a história da independência do Brasil. E aí, nós vamos usar essa latinha aqui para vocês irem conhecendo os personagens, tá certo? Só que antes, ontem eu falei sobre Dom Pedro I, né? E aí eu disse a vocês que vocês procurassem saber como era o nome dele. O nome dele não era só Dom Pedro, tinha outros nomes. E aí eu vou ler aqui para vocês o nome dele como era, certo? Olha ele aqui, ó. Aqui Dom Pedro, ele estava com 18 anos de idade, certo? Aqui, ó. E essa foto aqui, bem no cantinho, que tá, acho que distante, vocês não veem direito, mas ele ainda era criança, estava ainda criança. E aqui, ele com 18 anos, certo? O nome dele era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael Joaquim José Gonzaga, Pascoal Serafim de Bragança e Borbo. Bem pequeno era o nome dele. Então, o nome de Dom Pedro era um nome gigante, não é? Vários nomes para apenas uma pessoa, tá certo? E aí vamos para a nossa história descobrir
sobre a independência, como foi que ela aconteceu, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Vamos prestando atenção nas imagens que tia Isa vai mostrando e ouvindo o que tia Carol tá falando. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. História da independência do Brasil. Era uma vez um príncipe chamado Pedro. Esse príncipe era, na verdade, o príncipe regente de Portugal. Pedro adorava viver no Brasil. Seu pai, Dom João VI, queria que ele voltasse para Portugal. Estão vendo? Para morar com ele. Mas Pedro não queria. Isso não está certo. Precisamos ser independentes de Portugal. Pedro começou a viajar pelo Brasil para conhecer amigos que ajudassem a ficar aqui no Brasil. Pedro conseguiu vários amigos que estavam dispostos a ajudá-lo. Enquanto Pedro viajava, sua esposa, Maria Leopoldina, uma mulher muito sábia e esperta também, resolveu ajudar Pedro. Ela reuniu o Conselho de Estado e eles assinaram uma declaração de independência. Essa declaração garantia que o Brasil não dependesse mais de Portugal. Maria Leopoldina entregou a carta para mensageiro e pediu: mensageiro, leve essa carta ao meu esposo. Enquanto isso, lá em Portugal, o pai de Pedro, o rei Dom João VI, ficou sabendo e ficou muito bravo. Então resolveu escrever uma carta. Pedro de Alcântara, você não possui mais poderes no Brasil. Volte imediatamente para Portugal. Pedro leu as duas cartas e decidiu: é chegado o momento, não obedeceremos mais Portugal. Então, nas margens do rio Ipiranga, Pedro pegou a sua espada e gritou: independência ou morte! A partir desse dia, o Brasil tornou-se um país independente, dono de suas terras, riquezas e natureza. Por isso, no dia 7 de setembro, comemoramos o dia da independência do Brasil, que foi no dia que Dom Pedro proclamou independência ou morte. Essa foi a fala dele que fez com que o nosso país ficasse independente de Portugal, tá certo? Então ele não queria voltar para Portugal, né? Ele não queria voltar para lá porque ele adorava as nossas terras, ele adorava o Brasil, as pessoas. E aí ele era casado com quem? Com Leopoldina. Olha ela aqui, ó. Cadê Leopoldina? Olha ela aqui, ó. Muito Leopoldina, fina, né? O mensageiro, como vocês já viram, e Dom João, e aqui os amigos, né, tia Isa, que ele conheceu aqui no Brasil, que ajudaram a ficar, né? E aqui a carta, volte para Portugal, certo? Olha só, essa historinha que a gente contou aqui, nós utilizamos aqui os personagens da Turma da Mônica, tá certo? Vocês conhecem muito bem os personagens da Turma da Mônica, não é isso? Então, essa historinha aqui, nós utilizamos esses personagens. Inclusive, tem um livrinho da Turma da Mônica contando a história do Brasil, tá certo? Tem algumas partes na internet. Se interessarem, procurem. E aí, nós vamos... sobre a Turma da Mônica, vocês vão fazer a atividade no livro de produção de texto. Já que nós estamos contando uma história, né, utilizamos os personagens da Turma da Mônica, nós vamos para a página onde tem falando sobre as tirinhas, certo? Ó, é na página 14. E aqui está dizendo assim, que no Brasil, um dos maiores nomes desse gênero textual é Maurício de Souza, certo? Ele criou personagens reconhecidos mundialmente a partir desse gênero, tirinha. Eu utilizei
utilizei aqui uma contagem de uma história, utilizando os personagens, não foi? Isso. Aqui poderia ser uma tirinha também, só que aqui eu utilizei só imagens. Poderia ser aqui as frases, né? Só que tinha uns aqui que tinha uns balãozinhos, ó. Uhum. E aqui tinha as falas, independência ou morte, a carta, certo? E aí nós vamos falar sobre as tirinhas, né? Que são gêneros textuais, onde vocês podem produzir criar os personagens que vocês quiserem. E as falas. E aí, já como nós estamos falando do Brasil, né? Da independência do Brasil, vocês vão construir uma tirinha no caderno ou numa folha. Faz 3 quadrinhos em branco, ó. 3 quadrinhos. Dentro do quadrinho, você vai desenhar as imagens, e vão usar os personagens da independência, certo? Para contar um pedacinho de uma história que vocês podem usar somente com imagens ou com frase, certo? Ou apenas com a frasinha e a imagem. E aí vocês vão produzir uma tirinha pra gente, certo? Pode usar a criatividade de vocês. Pintem com as cores da independência. Com as cores. Pode usar os símbolos, as bandeiras. Pode usar o desenho da bandeira, do selo. O que vocês pretenderem fazer. Pode utilizar os personagens. Dom Pedro I, Leopoldina, Dom João VI, certo? O que vocês quiserem fazer. Os índios, a história dos índios. Os índios. Como é que vocês imaginam que foi esse descobrimento, né? Como foi que aconteceu? Como foi a chegada? Como foi a reação dos índios, né? Sim, qual foi a Ao reação? ver aquelas pessoas todas vestidas, né? Isso. E aí vocês produzem uma tirinha com 3 quadrinhos, certo? Com 3 quadrinhos só. E aí vocês vão fazer essa atividade e vão mandar pra gente fazer essa atividade da página 15 de produção de texto, certo? Do livro de produção de texto. E aí a nossa aula fica por aqui.